Oi, oi Sônia, seja bem-vinda. Kelvin, Ana, sejam bem-vindos. Esperar meu convidado chegar. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Ah, sim. Bom dia, Kelvin, tudo bem? Como que você tá? Firme? E aí, bora transformar ou não? Bom dia, Sônia. Como vai? Tudo bem? Daqui a pouco a gente começa, mais alguns segundos a gente já vai começar. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está chegando. É isso aí. Pronto, é isso aí. Bom, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, transformação. Ó, o Marconi chegou agora, já vou chamar ele aqui. Isabel, bom dia. Fala, Marconi. E aí, irmão, tranquilo? Bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. E aí, como que você tá? Se apresenta aí pra galera. Só melhorar a minha iluminação aqui. Da Rogéria, seja bem-vindo. Então, gente, hoje a gente vai falar de desenvolvimento pessoal, né, transformação, metamorfose, né, que é a mudança, a gente mudar para uma pessoa melhor, né, a gente sempre desenvolver nossas qualidades, né. E o convidado aqui de hoje é o Marconi. Então, eu vou passar a palavra aqui para ele, que ele vai fazer a apresentação dele, tá bom, gente? Bruno, a iluminação tá boa ou tá ruim? Tá bom? Tá bom? Pode começar, Marconi. E aí, galera? Tranquilo? Bom dia. Meu nome é Marconi e hoje eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre metamorfose, né? Juntamente com o Bruno aí, né? A gente combinou aí de estar fazendo uma live qualquer dia desse e hoje deu certo aí pra gente estar junto aí fazendo essa live, né, falando sobre um assunto que vem aí impactar as nossas vidas e, de fato, a metamorfose é algo que nós precisamos ter na nossa vida, né? Porque Uhum, a metamorfose, ela é um processo que acontece quando nós entendemos, quando nós entendemos que nós nascemos para ser de fato, né? Ou seja, quando nós ativamos a nossa verdadeira identidade. Então, a uhum, situação atual que a gente vive não define o nosso futuro, mas o que a gente faz, as nossas atitudes, vai definir quem a gente vai ser amanhã. Então, o uhum, que é a metamorfose? A metamorfose ela é um processo de transformação, de desenvolvimento, de evolução. E uma pessoa, ela só sofre uma metamorfose quando ela tem a identidade dela ativada, quando ela ativa a verdadeira identidade dela. E qual que seria a verdadeira identidade? Eu vou falar sobre três tipos de identidade. E só uhum, uma identidade. A primeira identidade é a que Deus fala ao nosso respeito. E o que, que Deus fala ao nosso respeito? Deus falou ao nosso respeito, Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, dominai sobre a terra. Ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, essa é a nossa primeira identidade. Imagem e semelhança do Criador, nós fomos liberados para prosperar sobre a terra, para multiplicar, para frutificar sobre a terra.
A segunda identidade é aquilo que nós pensamos e falamos a nosso respeito. E diante Uhum. disso, eu faço uma pergunta para as pessoas que estão aí nos assistindo. O que que você pensa e fala ao seu respeito? O que você tem pensado e falado ao seu respeito? E o terceiro tipo de identidade é aquilo que as pessoas falam, aquilo que as pessoas pensam a nosso Uhum. respeito. E Uhum. sabe o que é interessante? É que nós fomos doutrinados a pegar para nós essa terceira como identidade, ou seja, nós pegamos para nós o que as pessoas pensam e falam ao nosso respeito como identidade. E vivemos a nossa vida mediante ao que essas pessoas pensam e falam. Só que quando a gente pega para nós essa identidade, isso que as pessoas pensam e falam a nosso respeito, nós não prosperamos. Por quê? Nós ficamos nos importando com o que as pessoas pensam e falam sobre nós. E isso gera Uhum. algumas limitações, alguns bloqueios, né? Necessidade de aprovação, bloqueio de autoimagem, enfim. Então, quando nós entendemos quem nós nascemos para ser de fato, ou seja, quando nós entendemos qual a nossa verdadeira identidade, que é aquela que Deus nos deu, nós estamos liberados para prosperar. Enquanto isso, Uhum. estamos presos a bloqueios que são gerados mediante aquilo que nós pensamos sobre o que as pessoas nos dão, né? O rótulo que as pessoas nos dão. Então, uma pessoa para passar por um processo de metamorfose, de transformação, ela precisa ativar primeiramente a identidade dela, ela precisa reconhecer quem ela é de verdade. É isso? Uhum. Com certeza, exatamente isso. Falou muito bem, é isso aí, Marconi. A questão é o seguinte: primeiro a gente tem que saber quem nós somos, né? Porque assim, não é o que os outros dizem que fala quem nós somos, né? É o que a gente acredita que a gente é, né? Que nem você falou, a gente é a imagem e semelhança do Criador. Então, o caminho para descobrir quem você é através dos princípios. A gente tem que descobrir quais são os princípios universais, né? Que a gente tem que nortear para saber quem nós somos, né? Então, por exemplo, princípio da felicidade, né? Todos nós nascemos felizes, todos nós nascemos com amor, né? Então a gente tem que saber quais são os princípios básicos, né? Para poder achar a nossa identidade, né? Porque se a gente acreditar no que os outros estão falando, a gente vai ficar limitado, com a cabeça limitada. Porque, por exemplo, uma coisa que acontece muito na infância, seja na escola, na igreja, eles falam assim: não, você nasceu para ser pobre, por exemplo. Aí as pessoas acreditam, né? Ela fala assim: não, é realmente. Porque, assim, o ser humano, ele é autossugestivo. Então, se você faz uma afirmação para ela, ela acredita. Então, às vezes ela distorce a realidade para você e você acredita. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, você, por exemplo, faz bullying na escola. Ah, você é gordo, você é feio, você não sei o quê. E começa a colocar um monte de rótulo em você. Aí você acredita nisso, quando você chega quando você cresce, quando vira adulto, você não sabe mais quem é você. E uma das questões, por exemplo, que acontece muito é quando a gente faz uma profissão. Por exemplo, minha profissão principal é advocacia, né? Uma habilidade que eu tenho, mas eu não sou advogado, né? Eu estou como advogado. Porque é o seguinte, se eu pensar que eu sou advogado, se eu perder a minha carteirinha ou não quiser mais advogar, eu estou perdendo minha identidade. Então eu não posso jogar minha identidade na minha profissão. Porque se você perder sua profissão, você perde sua identidade. Não faz sentido, entendeu? Porque a nossa identidade é muito maior do que nossa profissão. Não é? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com os bens. Se você acha que eu sou o rico. Não, eu sou o pobre. Não, isso aí é o seu estado. Porque, por exemplo, se você perde sua casa, perde seu carro, perde seu dinheiro, você vai perder sua identidade junto? Então é por isso que você não é seus bens, você não é seu dinheiro. É um estado, isso são os bens que você tem. Você é muito maior do que isso. Porque senão, se a gente jogar nossa identidade nas outras coisas, a gente perde elas, né? O que você acha, Marconi, sobre isso? Então, isso é muito interessante porque é, existem duas perguntas que são feitas geralmente para as pessoas, até alguém já deve ter te feito essas perguntas, que é
o que você é ou quem você é. Então, essas perguntas são feitas, elas são respondidas dessa forma. Quando alguém pergunta o que você é, as pessoas geralmente respondem com a profissão dela. E quando as pessoas Uhum. perguntam quem você é, as pessoas respondem com o nome delas. Tipo, o exemplo, Uhum. quem você é, Bruno? O que você é? Ah, sou médico, sou advogado, sou dentista, sou isso. Só que essas respostas estão erradas para essas perguntas. Por quê? Ambas essas perguntas têm apenas uma resposta. Ou seja, a resposta de quem você é, do que você é a sua identidade, é a sua essência. O que você é não é a sua profissão. E quem você é não é o seu nome. Vai muito além do que a sua profissão, o Uhum. seu nome. É a sua essência, a sua identidade. É o que você é de fato. O seu nome não define você. A sua profissão não define você também. E é o que você acabou dizendo aí. É um estágio temporário à sua profissão. Não tem como te definir, dizer que você é isso ou aquilo, não. Você é o que Deus disse que você é. E o interessante é que a metamorfose, esse processo de transformação, de evolução, é, ele é bem conhecido pelas pessoas, só que as pessoas erram em algum momento porque elas não entendem o que de fato é a metamorfose, ou seja, o que de fato Uhum. é uma transformação. Existem três coisas que acontecem e que as pessoas não sabem distinguir, né, entre essas três o que de fato é a metamorfose. A primeira coisa que Uhum. acontece é a melhora, né? A primeira coisa que acontece é a melhora. A segunda coisa que acontece é a mudança. E a terceira Uhum. coisa que acontece é a transformação. O que seria uma melhora? A melhora é uma pessoa morar em um barraco pequeno, uma casa, e de repente ela falar assim: ah, vou pintar essa casa. Ou seja, ela está melhorando o aspecto visual ali da casa que ela mora. É a melhora. Uhum. Outra coisa, a mudança. É quando ela simplesmente resolve mudar daquela casa para uma outra casa. Ela está mudando. Só Uhum. que a metamorfose ela acontece no terceiro estágio, que é a transformação. O que seria a transformação? É a pessoa morar num barraco pequeno, com poucos quartos, com pouco espaço, né, que está ali precisando de uma reforma, e a pessoa é, pegar e ela transformar em uma mansão. Ou seja, houve um processo de metamorfose, de transformação. Você pegou algo pequeno e transformou em algo grande. Uhum. Então, acabam confundindo a melhora, a mudança com a transformação, ou seja, com a metamorfose. Por quê? Porque quando você simplesmente melhora, né, você simplesmente deu ali uma nova roupagem para a sua vida, entendeu? Você apenas melhorou. E quando você muda, você pode voltar em algum momento ao estágio anterior, entendeu? Você Uhum. mudou, mas você pode voltar ao estágio de melhora, que é o primeiro, a qualquer momento. Mas quando Uhum. você transforma, ou seja, quando você passa por um processo de metamorfose, você não tem como mais voltar para o estágio anterior. Você foi Uhum. transformado. Você não tem como mais voltar para a melhora ou para a mudança. Não tem como. Como assim? Um exemplo disso é quando Jesus transformou água em vinho. Olha a palavra, transformou água em vinho. Então, não tinha como o vinho voltar a ser água novamente. Ele foi transformado, ele não foi melhorado e ele não foi mudado, ele foi transformado. Outro exemplo disso é o bebê. O bebê, quando ele sai do ventre da mãe, ele vai crescer, ele vai virar um adulto no futuro. Então, não tem como um Uhum. adulto retornar para o ventre da mãe. É, Ele passou por um processo de transformação, de metamorfose. Não tem como ele voltar, entendeu, para o estágio anterior. Então, uhum. que é a metamorfose? A metamorfose é você anular a fase anterior. É você anular a fase anterior com o que você era antes. Você se transformou agora, você é uma nova pessoa, você foi transformado. Um outro exemplo de metamorfose é o da borboleta, né? É Uhum. a carta
quando ela é transformada em borboleta. Não tem como a borboleta retornar à fase anterior, não tem como ela voltar a ser lagarta. E isso é muito interessante, porque o que é uma borboleta? Né? O que é uma borboleta? A borboleta é simplesmente ela estava lagarta e ela resolveu ficar inconformada com a situação dela. E ela foi transformada em borboleta. Por que eu falo estava? Porque era um processo. Não era a verdadeira identidade. Ela não nasceu para ser lagarta. Ela nasceu para ser borboleta. O que é uma lagarta? Uma lagarta é uma borboleta que não sabe voar. E existem muitas pessoas assim, na condição de lagarta. Né? Ela não nasceu para ser lagarta, ela nasceu para ser borboleta. Porém, ela está lagarta porque ela não sabe voar. Ela não aprendeu a voar ainda. Né? Então, quando a lagarta ela fica indignada com a situação dela, ou seja, inconformada com a situação dela, ela é transformada em borboleta. Ela sofre aí uma metamorfose. Né? O interessante é que a lagarta ela rasteja, ela anda pelo solo, pelo chão, ela tem uma visão limitada. Né? E lagarta é um inseto, um bicho que é desprezível. Eu lembro que um tempo atrás entrou uma lagarta aqui em casa, ela estava em cima do tapete, eu peguei ela e joguei lá fora. É assim que a lagarta é tratada, ou seja, é assim que as pessoas são tratadas quando elas estão nessa fase de lagarta. As pessoas são tratadas pelas outras com desprezo. Né? Às vezes até as pessoas querem pisar. Porque uma lagarta você pisa, mas você já viu alguém pisando numa borboleta? Não tem como pisar numa borboleta. Né? Então, esse estágio, essa fase é a fase a qual a pessoa rasteja, a qual a pessoa é pisada, a qual a pessoa é tida como algo desprezível. Ou seja, quando você não ativa a sua verdadeira identidade, que é borboleta, quando você não passa pelo o processo de metamorfose, de transformação, você é tratado dessa forma. Mas quando você resolve ativar a sua identidade em Deus, quando você passa por esse processo de metamorfose, de transformação, que você sai do estágio de lagarta para borboleta, a sua visão ela não vai ser mais limitada, porque você vai começar a voar agora. Você vai ter uma visão ampla das coisas que você não tinha antes. Não vai ter como pisar em você. E preste atenção, a lagarta ela é desprezada pelas pessoas, mas você vê alguém desprezando a borboleta? Não. A borboleta todo mundo gosta, todo mundo ama. Então, é isso que acontece na nossa vida. Enquanto nós não sofremos essa metamorfose, esse processo de transformação, evolução pessoal na nossa vida, nós vivemos dessa forma, nessa condição. Exato, é isso aí, Marconi. Exatamente, você falou uma coisa interessante. Quando nós sofremos, porque a transformação não existe sem sofrimento. É normal, o sofrimento é normal, gente, não tem como. O que a gente tem que fazer? É se superar esse sofrimento, não é conformar. A gente não pega assim, eu sofri na minha vida, eu vou conformar com isso? É o contrário, você vai usar isso como piso. Você vai usar esse sofrimento para ser inconformado e mudar a sua situação, né? Então, isso é canalizar a energia, né? Se você se sente inferior, o que você vai fazer? Não, eu vou mudar. Então, até faz sentido aqui que é a pergunta do Kelvin. Eu vou colocar aqui na live, ó, a mudança de hábitos. É muito importante para o desenvolvimento pessoal? Exatamente, é muito importante, Kelvin, com certeza. Porque, assim, o hábito é o que você faz todos os dias, né? É o que você está acostumado a fazer. Então, se você está querendo novos resultados, você tem que mudar seus hábitos, né? Porque senão, se você fizer a mesma coisa todo dia, você vai ter o mesmo resultado. Não tem como a gente fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. A gente tem que mudar a nossa ação para poder ter um resultado diferente, né? Então, a gente tem que testar, a gente tem que não ter medo de errar rápido, errar barato, não cometer os mesmos erros, né? E tá sempre testando até acertar, né? Então, como que a gente faz para mudar esses hábitos aí? A gente tem que ter disciplina, né? Enquanto você não tem hábito, você tem que ter disciplina. Infelizmente, porque assim, vai ter que ser obrigado. A disciplina é uma obrigação. Então, você vai ter que começar a fazer como obrigação até você acostumar, teu cérebro acostumar, teu corpo acostumar, e isso vai se tornar um hábito na tua vida, né? Então, no começo é difícil,
né? Mas o fim é melhor do que o começo, né? Então a gente tem que. O começo sempre é mais difícil, mas se a gente não começar, nunca vai mudar, né? Então a gente tem que acreditar nisso, tem que acreditar que as nossas limitações é um processo de evolução. A gente tem que usar como um piso, né? Canalizar essa energia para o bem. Então, por exemplo, você está às vezes numa situação passando um aperto financeiro, às vezes você está morando num lugar de aluguel e você quer mudar a sua vida, quer transformar a sua vida, você tem que usar isso como um incentivo. Fala assim, ó, eu não mereço isso, eu mereço muito mais do que isso e eu vou fazer o que for preciso para mudar a minha realidade. Né? Eu vou seguir os passos de quem venceu. Né? E tirar essas crenças que você não é capaz, que você nasceu para ser pobre, que você nasceu para ser infeliz, que você não tem direito de ser amado. Você tem que tirar essas crenças da cabeça, né? Porque quando você tira e muda os seus hábitos, você consegue transformar e não tem volta. Que quando você consegue mudar de fase, né? Que nem você falou, a transformação ela não tem volta. Mudança, você pode mudar de um lugar para o outro, você vai continuar o mesmo. Então a gente tem que ver. Nossa identidade, nossos hábitos não estão nos lugares, não está na cidade. Ah, eu moro em Guaxupé. Se eu mudar lá para São Paulo, isso não vai me mudar como pessoa, vai me mudar de lugar, né? Vai me criar novas oportunidades, mas não vai me mudar como pessoa, porque a reforma é interior, né? A gente tem que mudar o nosso interior. O que você tem para falar, Marconi, sobre isso? Então, interessante que você falou aí, porque no caso de alcançar novos hábitos, a transformação, tudo isso ele começa com uma inconformação. É você estar inconformado com a situação atual, ou seja, com o que você tem vivido até nos dias de hoje. Não tem como você transformar a sua vida, ou seja, passar por um processo de metamorfose, de evolução, de desenvolvimento, se você não ficar inconformado antes. É preciso você ficar inconformado, entendeu? E isso é em qualquer área da sua vida. Você só muda a sua situação financeira se você ficar inconformado com a mesma. Você só muda o seu corpo se você estiver inconformado com ele. Você só muda, só transforma as suas atitudes se você estiver inconformado com as suas atitudes atual. Então, para que você tenha uma transformação em qualquer área da sua vida, é necessário que você esteja inconformado. E o que acontece é que as pessoas vivem conformadas com toda a situação atual na vida delas. Elas estão conformadas com o que elas fazem, ou seja, elas estão acomodadas. Chama-se zona de conforto. As pessoas estão confortáveis com aquilo que elas fazem sempre. E o que elas fazem sempre leva elas ao mesmo destino, ao mesmo lugar, ou seja, aos mesmos resultados. Então, para pessoas estar diferentes, precisa ela sair da zona de conforto. Sair do casulo. É preciso ela ficar inconformada. Existem 3 inimigos que impedem os resultados de uma pessoa. O primeiro é a zona de conforto. Né? O que as pessoas fazem, elas estão acomodadas. E quando alguém sai da zona de conforto, isso causa incômodo naqueles que estão na zona de conforto. Eles ficam assim, por que esse cara está fazendo isso? Por que esse cara está fazendo isso agora? Por que ele está... Isso gera um incômodo na pessoa que está na zona de conforto. E ela começa a atacar aquele que está saindo da zona de conforto, né? Porque ela quer falar e quer que as pessoas continuem também na zona de conforto. Ela não quer que as pessoas transformem as suas vidas. O segundo inimigo aí, procrastinação. Né? Depois da zona de conforto, vem a procrastinação. As pessoas procrastinam muito, ou seja, deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora. E isso impede que as pessoas tenham, de fato, resultado, de fato, uma transformação na sua vida. Procrastinar e deixar para depois. E o terceiro tipo de inimigo que impede os resultados de uma pessoa é a inconstância. É você ser inconstante. É aquela pessoa que começa algo, ela notou que ela precisa de uma transformação em certa área da vida dela. Ou seja, ela está inconformada com o que ela está vivendo. E ela resolve fazer algo para que haja uma transformação na vida. Só que ela é inconstante. Uma hora ela faz, uma hora ela não faz. Entendeu? Uma hora ela inicia, uma hora ela para. E uma pessoa que tem ela tem um resultado bom numa área específica da vida dela, é uma pessoa que é constante. É uma pessoa que não para, é uma pessoa que, entendeu? Que mesmo com as críticas, mesmo com o resultado que não é imediato, porque a maioria das pessoas quer um resultado imediato,
que o resultado não seja imediato, a pessoa é constante. Um exemplo disso é uma pessoa que está acima do peso, que ela começa a praticar atividade física e reeducar a sua alimentação. Isso demora um pouco. Na verdade, todo resultado, em qualquer área da nossa vida, ele vai demorar, ele requer um pouco de tempo. E a maioria das pessoas, elas são imediatas, elas querem resultados instantâneos, como no passe de mágica. E não é assim que funciona. Então, é necessário que a zona de conforto, é necessário que a pessoa vença a procrastinação e é necessário que a pessoa seja constante para que ela obtenha novos resultados ou resultados diferentes. É isso aí. O pessoal tá aí. Exatamente. E essa questão de zona de conforto, uma coisa que você falou que é muito importante é a questão das pessoas que estão à sua volta. Né? Porque o que acontece? Quando você começa a fazer, alguém vai te criticar, falar, não, isso não vai dar certo, por que você está fazendo isso? Você não foi feito para isso, você está fazendo coach agora, você está fazendo desenvolvimento pessoal, para que isso? Você não vai ganhar dinheiro com isso, isso não vai servir nada na sua vida. As pessoas, o que acontece? Quando elas veem que você está evoluindo, elas querem te puxar de volta pro casulo, né? Elas querem te puxar onde que elas estão. Porque ela vai se sentir, como ela vai se sentir inferior a você, porque vocês estão aqui no mesmo nível. Aí você começa a subir, querer sair aqui do casulo, né? A outra pessoa aqui se sente incomodada. Por quê? Porque ela se sente inferior, você já tá aqui em cima, você tá subindo, ó. Aí ela se sente inferior, ela quer te puxar aqui, ó. Então, você tem que tomar cuidado com para quem você vai perguntar, para quem você vai falar essas coisas. Eu sei que é difícil, mas principalmente para amigos próximos, para parentes, eles vão querer te puxar, porque eles vão querer que você fique na média dele, né? Porque você é a média das 5 pessoas com que você convive. Então, se você está convivendo com pessoas que não querem crescer, que não querem evoluir, que não querem transformar, elas vão fazer de tudo para te puxar de volta. Então, se você até consegue, que nem você falou, você vai melhorando, né? Aí quando você vai para transformar, a pessoa vem e te puxa. Você volta para trás e não tem consistência, né? Que nem você falou, tem que ter constância, você tem que fazer todo dia. Às vezes a gente encontra muitas pessoas falando assim, nossa, o fulano, eu sou melhor do que o fulano, às vezes é porque a pessoa tem mania de comparar com os outros, né? Eu sou melhor do que fulano e o fulano está ganhando dinheiro e eu não estou ganhando. Por que ele está ganhando? Porque ele está fazendo, né? E assim é em todas as áreas. Por que o fulano tem uma família feliz? Por que o fulano tem uma casa boa? Por que o fulano tem não sei o quê? A gente sempre se compara, né, com os outros, né? Por quê? Porque ele tem constância. Ele não está deixando para depois, que nem você falou. Ele está fazendo agora. Então, se ele está fazendo todo dia, é melhor você fazer todo dia constante do que não fazer nada, entendeu? Então é por isso. Às vezes a pessoa ela pode ser limitada em algum assunto, só que como ela é tão esforçada, ela está todo dia fazendo, ela acredita que ela precisa melhorar, transformar, né? Ela acredita que ela não tem conformidade com essa zona de conforto, né? Então o que acontece? Ela é inconformada, ela é constante, ela é esforçada, ela vai conseguir o melhor resultado. Então, o que importa é isso, é que nem você falou, é ter sempre constância, não deixar para depois, né? E você tem conformismo com a zona de conforto. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar aqui parado. Às vezes, não estou falando, às vezes a pessoa tem lá um salário de 10 mil por mês, 20, sei lá, só que ela se acomoda, e aí ela fica naquela situação. Só que às vezes ela tem a saúde financeira dela é boa, mas a familiar, social não é. Né? Às vezes ela não é feliz, né? E aí ela se conforma, porque ela fica perdida, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que fazer, o que ela tem que mudar, e ela fica perdida. E aí que as pessoas entram em depressão, começam a ter ansiedade, porque aí como elas ficam perdidas, elas começam a focar ou no passado, ou focar lá no futuro, e esquece do agora, que a gente tem que focar agora, tem que mudar agora os nossos hábitos. Se você quer mudar a sua vida, tem que ser agora, o passado já passou. Né? O passado a gente não tem que ficar vivendo nele lá. E o futuro, não adianta a gente ficar vivendo o futuro se a gente não está mudando nada aqui. Né? Então a gente tem que fazer essa transformação agora. Só que nem você falou, transformação não é do dia para a noite. É falar, vou mudar hoje, aí você faz, às vezes, você muda os seus hábitos uma semana. Você faz uma semana, aí você já desanima. Você começa a acordar às 5 da manhã, uma semana só, na outra semana você já para. Então, você não vai colher resultado. Porque se você planta, por exemplo, um pé de jabuticaba, ele não vai dar frutos depois de 2 anos, 1 ano. Ele vai dar frutos no mínimo 4, 5 anos, entendeu?
se não for enxertada. Então tem um prazo, né? A gente tem que, tudo tem seu tempo, né? Então a gente tem que confiar no processo. Tem que confiar no processo, porque lá na frente você vai colher. Só que se você não confiar no processo de transformação, você não transforma. Não é? O que você tem para falar, Marconi? O que você acha? É interessante isso aí que você falou, porque, de fato, você falou aí a respeito do passado, o futuro e o presente. Uhum, A maioria das pessoas, elas vivem no passado, né? É uhum, dividido. Grande parte vive no passado e algumas partes vivem no futuro, né? Só uhum, que viver no presente. Porque o passado já foi, mano, já era. Então não tem como você mais fazer nada referente ao passado, né? Não adianta a uhum, gente ficar indo pelo que a gente fez ou pelo que a gente deixou de fazer lá atrás, né? A gente tem que tomar como lição, né, como base de lição, de aprendizado, aquilo que a gente fez ou deixou de fazer lá, né? Se eu fiz algo que era errado, eu vou utilizar isso da agora em diante na minha vida. Se eu não fiz o que eu uhum, deveria ter feito lá atrás, agora eu vou passar a fazer, né? E o futuro, cara, o futuro, ele é o que você faz hoje, né? É o que você faz hoje. O futuro, ele é o quê? Ele é como se fosse um reflexo em um espelho, ou seja, ele é o reflexo daquilo que você faz hoje. Então, uhum, você será o que você é hoje, ou seja, amanhã você colherá o que você vai plantar hoje. Hoje você uhum, está com o que você plantou ontem. Hoje você uhum, é quem você foi ontem, né? Então, amanhã você será quem você está sendo hoje. O que a gente faz. uhum, Eu iniciei dizendo que a metamorfose era o processo de transformação, de evolução de um indivíduo, e que a fase atual não define o nosso futuro, ou seja, a uhum, fase que eu estou, né, a maneira que eu estou, a maneira que você está, não nos define, não define o nosso futuro, mas as nossas atitudes, sim. O que a gente faz hoje vai dizer quem a gente será amanhã, como a gente estará amanhã. Então, uhum, aí entra, né, entra as atitudes repetitivas, né? O padrão de comportamento é repetitivo. Se você faz as mesmas coisas sempre, se você vai aos mesmos lugares, se você convive com as mesmas pessoas, você vai sempre ter os mesmos resultados. Passam-se 5, 10 anos, você não vai sair do lugar, você vai estar dando voltas, você vai estar andando em círculos. Você não conheceu novas pessoas, você não conheceu os novos lugares, você não colocou novas informações na sua mente. Então você vai praticar as mesmas coisas sempre. Vai ser sempre as uhum, mesmas atitudes. O processo de transformação, de evolução vem a partir do momento que você faz novas conexões, que você se conecta uhum, pessoas, a partir do momento que você tem novas ideias, a partir do momento que você coloca informações novas na sua mente, informações que você não tinha. Existe até um escritor que diz que você não é aquilo que você quer ser porque você não sabe algo ainda, porque se você soubesse, você já seria ou estaria aonde você queria estar. Então, é uhum, isso que acontece. Algumas pessoas elas não têm a informação necessária que levam elas para o próximo nível. Já outras têm a informação necessária, mas elas permanecem na condição de zona de conforto, de procrastinação ou de inconstância. Então, o primeiro passo aí da transformação é você ficar inconformado. E a partir disso, você procurar as uhum, informações necessárias que vai te levar para um próximo nível. Você uhum, citou umas áreas interessantes aí. Você citou a área financeira e você citou relacionamento. uhum, E dentro disso, eu quero dizer que as pessoas elas sabem procurar ajuda, elas sabem procurar a resolução dos seus problemas em outras áreas, mas essas duas áreas específicas, elas não sabem. Por quê? Quando a pessoa está com fome, ela sabe aonde resolver o problema dela. uhum. Ela vai a uma padaria, ela vai a um restaurante, ela vai a uma lanchonete, ela sabe resolver o problema dela de fome, ela sabe onde ela tem que ir. Quando a pessoa está com Uhum. dor de dente, ela sabe que ela tem que ir no dentista, ela sabe que ela tem que procurar um dentista, ela não vai no mecânico, ela não vai no padeiro, ela está com dor de dente. Mas quando a pessoa está com problema financeiro ou problema em um relacionamento amoroso, ela não sabe buscar ajuda no lugar certo. Note que essas pessoas, quando estão com problema financeiro ou problema em relacionamento, elas procuram ajuda nos seus familiares.
Uhum. A pessoa vai pedir dinheiro emprestado, ou a pessoa vai pedir conselho para o seu relacionamento, ou a pessoa vai num banco buscar dinheiro emprestado, né? Enfim, ou a pessoa vai procurar um amigo para falar alguma coisa, uma amiga para falar alguma coisa a respeito do seu relacionamento. E, cara, essas pessoas não são as mais instruídas para te dar o direcionamento certo, né? É como se você tivesse com dor de dente e você ir na padaria pedir o padeiro para ajudar você com o seu problema de dor de dente. Não tem como. Então, se você está com problema financeiro não se resolve com dinheiro, problema financeiro se resolve com educação financeira. Você tem que procurar um mentor financeiro, alguém que te oriente, Uhum. alguém que te ensine a sair das dívidas, alguém que te ensine a poupar, alguém que te ensine o que você deve fazer com o seu dinheiro. De igual forma, os relacionamentos amorosos, tem que procurar um especialista nessa área, uma pessoa que vai te direcionar o que você tem que fazer, como que você tem que enfrentar os conflitos dentro de um relacionamento, quais as atitudes Uhum. que tem que tomar, quais as atitudes que a outra pessoa tem que tomar, o que você deve evitar e o que você tem que fazer. Então, a maioria das pessoas elas acabam errando por não ter esse direcionamento, né? Em outras áreas da vida, as pessoas sabem procurar a ajuda no local certo, elas sabem procurar a resolução dos seus problemas, mas se tratando dessas duas áreas, elas não sabem, elas não levam muito a sério. Elas acham que simplesmente procurar um parente, um familiar, um amigo, dá para resolver o assunto delas. E não dá, não Uhum. dá. Entendeu? Como eu falei, é como você estar com dor de dente e procurar um padeiro. Não dá, pô. Você tem que Você tem que procurar o lugar certo e a pessoa certa para solucionar, ou para te dar um direcionamento para você solucionar o seu problema. É isso aí. Exatamente isso. Porque assim, às vezes o amigo ou familiar, às vezes eles estão passando por um problema igual ou até pior que você. Às vezes eles nem contam para você, né? Então, assim, como que você vai pedir por um conselho, às vezes uma pessoa que também não sabe resolver o dela, entendeu? Então a gente tem que sempre procurar quem tem os resultados que você quer. Né? Então é que nem você falou, é uma pessoa especialista. Não precisa ser só um especialista, tem várias formas, né? Pode ser um livro, livro também é uma forma de mudança, né? Pode ser um curso, pode ser uma mentoria, né? E tudo isso não é gasto, né? Isso é um investimento, porque você está investindo em você, na sua vida, né? Você fala assim, ah, mas eu vou gastar com curso, vou gastar com livro. Isso não é um gasto, porque assim, o gasto é quando você não tem retorno. Né? Agora, o investimento é diferente. O investimento é quando você tem retorno. Então, o maior investimento que você pode fazer na vida é na sua própria vida. Você é o seu maior investimento. Né? Então, Mas quando você investe curso, livro, mentoria, procura um especialista para te ajudar, você está investindo na tua vida. Porque quando você transforma, aí você consegue ter novos resultados. Né? É que nem você falou. A questão do combustível, né? Se você vai viajar, por exemplo, você coloca 20 litros aí no seu tanque de carro, aí você roda 200 quilômetros de uma cidade para outra. Você tem que parar no meio do caminho para abastecer, porque o combustível que te trouxe até aqui, nesses 200 quilômetros, não vai te trazer lá, não vai te levar para frente. Né? Então você já gastou aquilo, né? Então você não tem como, você tem que encher o tanque de novo. Você tem que procurar novas ferramentas para transformar. Né? E essas ferramentas através dos livros, da mentoria, de especialista, de cursos, de procurar conselhos com quem tem resultado que você está esperando. Né? Esse é o novo combustível, você ficar inconformado e transformar, querer mudar a sua realidade, né? Querer mudar o que está acontecendo na sua vida. Né? Então é exatamente isso que você disse. E como que faz isso? Primeiro a gente tem que procurar novos caminhos. Né? Porque novos caminhos vai te levar a novas pessoas. E as novas pessoas vão te levar a novas ideias. E quando você tem novas ideias, você faz o quê? Novas ações. E essas novas ações geram os novos resultados. Né? E quando você consegue fazer isso, você consegue ver uma transformação na sua vida. Né? Então é essencial que a gente faça isso. Né? A gente procure novos caminhos, novas ideias, para que novas pessoas, para que a gente mude a nossa vida, né? E a gente tem que mudar também nossas atitudes, né? Porque se não está dando certo agora, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa que a Sim, gente não está fazendo, que não está funcionando, né? Pode falar, Marconi. sim, você falou algo interessante aí.
a respeito, quando eu falei de um especialista, assim, ó, não seria necessariamente só uma pessoa especialista, né? No caso, um Uhum, livro, igual você falou, uma mentoria, um curso. Sim, uhum, por quê? Porque isso vai te levar para o próximo nível. O aprendizado que tem ali vai te levar para o próximo nível, vai te fazer entender, compreender melhor aonde você está, aonde você quer chegar e vai te dar as ferramentas necessárias para você chegar aonde você quer chegar. Só que o que acontece? As pessoas elas têm os mesmos resultados porque elas não investem em si mesmas. As uhum, pessoas elas não investem em si mesmas. Eu falei sobre a área financeira e os relacionamentos amorosos. Ou seja, as pessoas não uhum, investem. As pessoas não. Por que elas têm problemas nessa área? Porque elas não investem. Elas não investem em conhecimento, em educação financeira, elas não investem em um livro sobre finanças, elas não investem em um curso sobre finanças, elas não investem em um mentor sobre finanças. Por que o relacionamento delas está uma merda, uma bosta, e isso não é transformado? Porque elas não investem em um livro sobre relacionamento, elas não investem em uma mentoria sobre relacionamento, elas não investem em um curso, né, sobre relacionamento, e um especialista sobre relacionamento, elas não investem. Agora, se o celular quebra, irmão, se o celular quebra, a pessoa vai dar um jeito de comprar um novo. É isso. Agora, se o relacionamento quebra, a pessoa acha caro. Se a pessoa acha caro investir no relacionamento dela, se a pessoa acha caro investir em conhecimento nas finanças dela para que ela saia da situação atual, se ela acha caro esse investimento, é porque ela é uma pessoa barata, né? Ela é uma pessoa barata. Então, quer dizer que o seu relacionamento não vale a pena um investimento? Não vale a pena? uhum. Mas quando coisas supérfluas precisam de gastos, a pessoa ela gasta, pô. Ela gasta, igual eu citei o exemplo do celular. E para algumas pessoas, o celular é mais valioso do que o relacionamento dela. Se o celular quebrar, se o celular for roubado, enfim, se o celular der PT, a pessoa vai arrumar um dinheiro para comprar um outro celular porque ela não consegue ficar sem celular. Mas se o relacionamento dela tiver uma merda, ela resolve acabar de vez o relacionamento, mas ela não investe. Ela não investe em conhecimento. E o conhecimento, cara, é simplesmente algo que você vai morrer com ele, entendeu? Você vai utilizar durante a sua vida e vai levar o resto da sua vida seu conhecimento. Então, deixa a luz aqui. Deixa eu ver aqui o que rolou. Posso falar enquanto isso? Pode Então, falar. exatamente, e você tocou um ponto importante. A questão de a pessoa também não investe, às vezes, no próprio relacionamento, né? Não investe no próprio cônjuge, nos filhos, né? Então, ela troca o Vou dar um celular exemplo. em vez Eu de vou dar estar passar um um tempo com a família, passar um tempo com os filhos, elas trocam a tecnologia, a internet, o celular e esquecem que as pessoas são mais importantes do que as coisas, né? Então a gente tem que amar as pessoas e usar as coisas, não o contrário. A gente não pode usar pessoas e amar coisas, né? Então você tocou um ponto que é muito importante. A gente tem que também saber investir nas pessoas. E se está tendo conflito, se você tem conflito, vamos supor, com seu marido, com sua esposa, é porque tá batendo de frente, alguma coisa está errado. Os dois tem que mudar. E como que muda? Tem que transformar. Então, para a gente transformar, a gente tem que mudar a forma de pensar, a forma de agir, né? Porque senão, se a gente não tem esse conhecimento, a gente sempre vai bater de frente. E se está batendo de frente, tem alguma coisa errada na casa. Então, por isso que a gente precisa transformar também. Por isso que a gente tem que pegar conselho com alguém que entende sobre isso. Porque senão, a gente sempre vai estar em briga até vai chegar um momento que vai desgastar tanto. Fica assim, ó. Aí desgasta, dos dois fica machucado aqui você fica machucado, o homem, a mulher fica machucada aqui, ó. Aí o que acontece? Os dois separam, porque um ficou confrontando com o outro, machucou tanto aqui, ó, que ficou insuportável. Aí você começa a ficar com rancor da outra pessoa. Né? Aí passa para um nível pior, porque aí a gente começa a segurar mágoa, segurar tristeza, segurar raiva, ódio. E aí vai fazendo um mal pro teu corpo, né? E tudo porque a gente não quis transformar, a gente não quis mudar a nossa forma. Às vezes, a gente fica orgulhoso, fala, não, é o fulano que tá errado, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo e não tem jeito. Então, o que acontece?
Se a pessoa não também tiver humildade para ver que alguma coisa que tem que mudar na sua vida, ela não muda. E se você quiser acabar com o conflito, quiser acabar com o problema que você está tendo, você tem que resolver o problema. O problema não é para você esquecer ou deixar de lado. É exatamente o contrário. Você pegar o problema e resolver ele. Né? Então, se você tem um problema em casa com a sua família, você tem que resolver. Você não tem que postergar, deixar para depois, igual você falou, procrastinar. Você não pode ficar deixando para depois, senão você vai viver um inferno na sua vida, né? Então, a gente tem que mudar. Se tem alguma coisa errada, você tem que ver o que eu estou errando, o que eu estou fazendo de diferente. O que eu mudei aqui no meu casamento? O que eu mudei com a minha família? O que eu mudei com meus filhos? Por que eles não estão gostando mais de mim? O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou dando atenção adequada? Será que eu estou falando com eles da forma certa? Será que eu estou regando relacionamento? Será que eu estou dando amor para a pessoa? Então a gente tem que começar o quê? Fazer perguntas. É com as perguntas que a gente consegue descobrir as respostas. Agora, se a gente só ficar afirmando e presumir, a pior coisa que tem é a pessoa presumir. Ah, eu acho que é isso, que fulano fez isso comigo. Começa a imaginar histórias na cabeça e não pergunta direto para a pessoa. A pior coisa que tem é presunção. E a afirmação, ó, você é isso, você é aquilo, você fez isso, começar a apontar dedo e falar que a pessoa é ou que ela fez, isso não resolve, gente. A única forma de transformar é que você começar a perguntar, né? Então você tem que se perguntar quem que você é, o que você está fazendo está certo, como que eu faço para mudar, o que eu preciso mudar. É sempre fazer perguntas, né? Por que a minha vida está assim? Sempre começar pelo porquê. Por que eu estou tendo um problema financeiro? Eu estou fazendo as coisas certas? Por que eu estou com um problema de relacionamento? Eu estou tratando o meu cônjuge da forma adequada? Por que meus filhos não estão revoltados? Será que eu estou dando amor para eles? Será que eles se sentem amados? Você começa a fazer perguntas, porque aí você vai querer procurar a resposta. Porque quando sempre você faz perguntas, você quer saber a resposta. Agora, a gente tem que se perguntar. E perguntar para outra pessoa também é importante, porque você vive com ela. Né? Você tem uma unidade com ela. A partir do momento que você casa, né, você se torna um só. Né? Então, não tem como... A gente tem que sempre fazer perguntas, né? E sempre transformar. Não é? O que você acha, Marconi? Fala um pouquinho aí sobre isso. Só que a maioria das pessoas, elas não fazem perguntas a si mesmas, né? Elas questionam as ações de outra pessoa. Por que fulano fez isso comigo, né? E acabam aí fazendo o que você disse, julgando e apontando ou condenando a pessoa e algumas coisas, às vezes até criando. Elas criam uma situação na mente que não é real, usando e condenando essas pessoas. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, toda vez que ele se depara com a situação atual, ele busca uma informação no passado para dar significado àquilo que ela está vivendo no presente. Entendeu? E o nosso cérebro é sabotador, ele não sabota. Vou dar um exemplo mais prático disso. Uma pessoa, ela gosta de mar, de praia, de nadar. E por várias vezes ela foi à praia, ela entrou no mar, ela nadou e tudo. Só que um dia houve uma coisa que causou um trauma nela. Ela teve um afogamento, ela teve uma cãibra ali no mar, ela se afogou, ela quase morreu. Então, a partir disso, toda vez que ela estiver diante do mar, o cérebro dela vai buscar uma informação no passado para dar significado que está vivendo no presente. Então, o cérebro dela vai trazer não as informações das vezes que ela entrou no mar, que ela se divertiu, que ela nadou. O cérebro vai trazer a informação de dor. Ou seja, do dia que ela se afogou, do dia que ela quase morreu, o cérebro dela vai falar o que para ela? Vai dizer assim, não entra, porque você pode se afogar novamente, porque você vai morrer. E isso é onde é gerado o bloqueio. As pessoas são... Então, às vezes você passou por algumas situações na sua vida e quando você está diante de uma situação atual, ou seja, com uma pessoa que você vê que a pessoa faz algo semelhante, parecido com algo que você viveu, automaticamente o seu cérebro busca informação no passado e joga para você e fala assim, você vai sofrer de novo, vai acontecer de novo, vai fazer com vocês de novo. E você começa a proferir acusações contra a pessoa.
Você começa a julgar, ah, você fez isso, você fez aquilo. Não, a pessoa não fez. É o teu cérebro que está te sabotando, ele está trazendo informação do passado e está jogando no seu presente. Está querendo que você viva a mesma coisa. Está causando um bloqueio em você. Está impedindo você de viver, está impedindo você de ser feliz. Eu sei porque eu já vivi isso na minha pele. Entendeu? Então, o cérebro ele é sabotador. Ele pega informações ruins, de coisas ruins, de dor, de traumas, de feridas, de coisas que nos machucou. E ele aciona isso diante de uma pessoa. Tipo, quando a gente diz assim, ah, não fui com a cara de fulano. Por que você não foi com a cara de fulano? Porque existe uma informação no seu cérebro de alguém que é parecido fisicamente ou que tem umas atitudes semelhantes, parecidas com aquela pessoa que você está convivendo. Então, é por isso que você não foi com a cara da pessoa. É por causa das informações que você tem sobre alguém. Entendeu? Então, não é necessariamente o que está acontecendo no momento. Não é necessariamente. Existe uma diferença em que a situação atual está acontecendo algo ruim mesmo, de fato. Você está sendo maltratado pela pessoa e diferente de apenas informações passadas que estão armazenadas no seu cérebro e o seu cérebro está te sabotando. Né? O seu cérebro está te fazendo acusar pessoas de coisas que elas não são. O seu cérebro está te fazendo condenar pessoas que são inocentes, né? Por causa de informações de coisas que você viveu no seu passado. Perfeito, ó. Foi show de bola, hein? Só isso aí, ó. Só essa aula aí que o Marconi já falou, não tem preço, gente. Não tem preço que pague isso. É exatamente isso, Marconi. Você falou tudo, cara. A gente pega uma informação, e isso aí é uma forma inconsciente, não é porque a gente quer. É uma coisa que ficou assim, ó, porque o inconsciente nosso é como se fosse uma biblioteca cheia de livro. Né? Você tem um monte assim, ó, de livro, né? E o consciente, na hora que ele vai ver uma situação semelhante, ele pega o livro lá e fala assim, não, peraí, esse livro aqui foi quando eu tive dor lá na infância, e teu cérebro reconhece que você vai ter uma dor agora no presente e ele não quer fazer. Né? É por isso que às vezes a pessoa procrastina ou deixa de fazer. E que nem você falou, às vezes o ciúme, por exemplo. Às vezes a pessoa uma vez teve um relacionamento passado e foi traída, e ela fica com medo que o próximo vai atrair também, porque ela teve uma dor lá no passado e ela acha que todo homem, por exemplo, vai trair. E não é assim, porque depende muito da identidade da pessoa, quem que ela é, os princípios que ela segue. E às vezes, se o princípio da pessoa for diferente, ela não vai fazer as mesmas atitudes. Né? Então a gente tem que saber quais são os princípios da pessoa e checar em fatos, né? Começar a checar a situação. Realmente, como que é a pessoa? A pessoa é assim? Qual que é a personalidade dela? O que que ela faz na vida real? Porque senão, a gente sempre, que nem você falou da questão do afogamento, né? A pessoa sempre vai ter um trauma. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, fica, por exemplo, reprova na prova de autoescola. Eu já tive isso quando eu tinha 18 anos lá. Eu peguei, o que aconteceu? Os alunos da autoescola falavam, não, o fulano, o Ricardo lá é o carrasco. Se você pegar ele, você já vai bombar. E todo mundo falava. Um dia que eu caí na prova lá, eu peguei o fulano. E o que aconteceu? Eu já fiquei com medo, eu já fiquei assim com a perna tremendo, balançando assim no pedal. Aí o que aconteceu? Eu fiquei com um trauma, né? Eu peguei e não passei na primeira prova, né? E aí foi. Aí eu só consegui na terceira, porque eu fiquei inconformado. Falei, não, mas eu sei. Poxa, eu sei dirigir. Eu sei conduzir. A pessoa só está ali para me avaliar. Ela é uma pessoa normal que nem eu. Eu peguei e resolvi mudar minha mente. E no dia que eu mudei minha mente, eu passei. Eu passei na autoescola. Porque eu mudei. O meu cérebro, toda vez que pensava que eu ia ser reprovado, quando eu chegava no dia da prova, muda. É a mesma coisa quando você vai fazer um concurso público. Às vezes você fica com medo de ser reprovado, porque às vezes lá na escola, quando você tinha na infância, às vezes um professor te reprovou numa matéria. Né? Aí você vai fazer um concurso público, você fala, puxa, eu vou ser reprovado. Eu vou sentir aquela dor, aquele sofrimento de não ser aprovado. Aí toda vez que você chega numa sala de aula, você sabe tudo, a matéria. Você estudou, você sabe, você fala com os colegas, mas chega na hora da prova, você trava. Você fica com medo. Por quê? Você sofreu lá na frente. Alguém te reprovou lá no passado. Alguém falou que você não é capaz. E aí, toda vez que você tiver uma situação dessa, de ser questionado, ser aprovado, ter uma prova, você vai ter aquele sofrimento. Né? Então, isso que você falou é exatamente isso. E como que a gente faz para resolver?
A gente tem que quebrar nossas crenças. Aquilo, a gente tem que transformar a nossa mente, né? Para que a gente transforme a nossa vida, tenha metamorfose, a gente precisa primeiro começar na nossa mente, tirar essas crenças do que falaram pra gente, do que a gente aprendeu, dos traumas emocionais que a gente tinha quando criança. A gente tem que eliminar isso da nossa vida para que a gente comece a transformar aqui. Mas tem que ser sempre agora, no presente. Não é, Marconi? Tem que ressignificar, né? Tem que Uhum. ressignificar, ou seja, dar um novo O que... significado para Isso. aquilo que você viveu. Então, senão você vai continuar vivendo as mesmas coisas sempre. Vai ficar num loop eterno. Uhum. Como você deu o exemplo aí do relacionamento. Então, você tem que fazer perguntas, né? Você começar a fazer perguntas para você. Por que é que eu estou com esse sentimento? Quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Você vai identificar aonde que isso nasceu, como que isso aconteceu, né? Porque, como eu disse, às vezes, a situação que está acontecendo não é real. Você tem que perguntar, isso é real? Realmente o que está acontecendo nesse momento existe? Ou não é apenas o meu cérebro querendo me sabotar? Pegando Uhum. informações do meu ficando agora no meu presente. Porque o que acontece a maioria das vezes é assim, né? As pessoas elas estão cheias de traumas, de bloqueios esses que foram gerados, a maioria deles na infância, né? Então, elas levam isso para a vida adulta e elas acabam reproduzindo isso nos seus relacionamentos, sejam eles amorosos, profissionais, enfim, qualquer Uhum. tipo de... O maior problema da humanidade não é a fome, não é a guerra, não é a falta de dinheiro. O maior problema da humanidade é não saber se relacionar. Ou seja, isso foi quebrado lá no Éden, quando Adão resolve romper o relacionamento dele com Deus. As pessoas não sabem se relacionar com Deus, as pessoas não sabem se relacionar com as outras pessoas, entendeu? É por isso que existem guerras, é por falta de relacionamento, não saber se Uhum. relacionar. É por isso que existe Exato. fome, porque as pessoas não sabem se relacionar. É por isso que os casamentos acabam, que os relacionamentos acabam. É porque as pessoas não sabem se relacionar. Então, tudo parte de um relacionamento. Então, quando você não sabe se relacionar consigo mesmo, é porque você tem que saber se relacionar consigo Uhum. mesmo, coisas não dão certo na sua vida. Você tem que aprender a ressignificar os seus traumas, os eventos de injustiças que causaram dor e que te levam a viver a mesma coisa sempre, a não dar certo naquilo que você faz. Você não desenvolve, você não evolui a sua situação financeira, você não desenvolve, você não evolui nos seus relacionamentos amorosos, você não desenvolve, você não evolui na sua área profissional, você não desenvolve, não evolui em nada. Então, o primeiro Uhum. passo é você ficar inconformado com a sua situação. Tipo, eu não me conformo mais em viver do mesmo jeito, porque foi isso que eu fiz. Eu comecei a me conformar. Eu falei, eu não me conformo mais em viver a mesma coisa durante anos e anos da minha vida. O que eu fiz depois? Eu fui procurar a solução para os meus Tem problemas. 20.